Aleluia. Coisa boa. Estou muito feliz porque não existe coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Amém, queridos? Hoje ouvimos uma palavra tão poderosa pela manhã sobre aquele homem que mudou o seu ser depois de 38 anos. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Antes de mais nada, ainda vou deixar ainda 2 avisos aqui. Primeiro, eu queria falar com todos os adolescentes após o culto. A gente está programando algo aí ainda dentro das férias dos adolescentes. E eu queria conversar com vocês, já que por vários motivos eu não tive contato com vocês. Uma palavra rápida, os pais esperam um pouquinho, coisa rápida após o culto. E no dia 17 também, sexta-feira agora, lá na igreja Peniel vai ter um culto do amigo. Todos os jovens, toda a igreja está convidada a estar lá conosco também, no dia ali na sexta-feira à noite, às 19h30. Então, esses 2 avisos aí eu gostaria de contar com o apoio da igreja. Queridos, fico muito feliz, porque Deus restaura as pessoas. A gente pode se prostrar várias vezes, mas Deus nos levanta muito mais vezes. Isso é maravilhoso. As misericórdias do Senhor não têm fim, Mateus. Se renovam. Queridos, o tema do meu sermão hoje é mantendo o foco no Senhor. Mantendo o foco no Senhor. E tem tudo a ver com tudo que a gente cantou aqui nessa noite. Porque eu acredito que muitas das vezes, com o passar dos dias, com o caminhar, a gente acaba perdendo Jesus de vista. A gente acaba perdendo o foco de olhar para Deus e começamos a olhar para outras coisas. E assim, quando a gente olha para as outras coisas, assim como foi com Pedro, a gente começa a submergir e os problemas aparecem, parece que se tornam maior do que aquilo que Deus projetou para nossas vidas. Por isso temos que manter o foco no Senhor. Apesar das coisas que estão acontecendo, dos dias que às vezes vem um dia, 2, 3 e você não vê as coisas acontecendo, mas Deus, as coisas não acontecem. Eu não vejo saída. Ou senão aquela promessa que você sempre esperava que não se realiza com o passar dos dias. Pelo contrário, as coisas vão se afunilando, se fechando, tornando-se cada dia mais difícil. Ao invés de você realmente ver aquilo que você sonhava se realizar, isso não acontece. Por outro lado, aquilo que você não esperava que lhe acontecesse, passa a acontecer. Os inusitados da vida, às vezes diante de um diagnóstico. Muitos de vocês sabem que a minha esposa trabalha em um laboratório, de vez em quando ela chega em casa e ela me conta cada coisa que... jovens, adolescentes, gente que vai fazer um exame de rotina e naquele exame de rotina descobre que tem uma leucemia, que tem um vírus mortal, que tem... E a gente pensa, meu Deus, como? Crianças, pessoas que tinham um sonho, que tinham um projeto de vida. E isso também ataca a mim e a você, queridos. Ataca cada um de nós. Como não perder o foco no Senhor? Como? Se a coisa está caindo. Se eu acho que já deu, que não vai dar mais. Queridos, é sobre isso. É sobre essa pergunta que eu quero falar com vocês nessa noite. Que eu quero colocar a palavra de Deus. Mantenha seu foco no Senhor. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua igreja aqui, Senhor. Obrigado por estar aqui para ministrar a tua palavra, Deus. É tão preciosa, é tão perfeita. É nela que somos aprumados, ajeitados, porque tu nos dizes que a tua palavra é a verdade e que nela somos santificados. Então, Senhor, traz a tua palavra nessa noite, ao nosso encontro.
Mesmo quando a gente vê que tudo diz não, a tua palavra continua nos dizendo que podemos crer. Mesmo quando cantamos todas essas canções que trazem tantas promessas de um Deus que não pode mentir, que vai realizar, nós às vezes não paramos de ver, e nós queremos continuar vendo, focados em Ti. Deus, fala conosco nessa noite. Nos ajuda a viver uma vida sem titubear, sem parar de olhar para Ti, Senhor. Senhor, é a minha oração, que Tu fale conosco, que Tu use a minha vida para ministrar a Tua amada igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Mesmo quando tudo diz não, a palavra do Senhor nos encoraja a prosseguir. Que hino maravilhoso. Quantas canções, a gente vem à igreja celebrar, a gente canta tudo isso, mas às vezes a gente começa a duvidar porque não vê a realização de todos esses projetos. Creia, Deus não é homem para mentir, Ele é santo, nele não há nenhuma suspeita, Ele é santo. Queridos, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 23. Gênesis 37, 23 em diante, leremos até o final do capítulo. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aroma, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, versículo 31. Tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhes disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas. Recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Eu quero falar um pouco sobre a vida de José, dentro desse quadro que eu coloquei na minha introdução para vocês. É interessante, quando a gente olha na vida de José, muitas coisas. Alguém já disse que José é a pessoa que mais prefigura Cristo na Bíblia. E eu concordo. Os estudantes de teologia têm uma matéria que se chama a tipologia, que é olhar coisas no Velho Testamento que figuram a imagem de Cristo. Nesse estudo, alguns teólogos afirmam que José é o que mais se assemelha com Jesus. E se a gente pensar bem, olha, eles estão certos. Porque a semelhança de Jesus, José era o filho amado do Pai. O filhão do Pai. A semelhança
de Jesus, José foi rejeitado por seus irmãos, traído. A semelhança de Jesus, José foi vendido. Jesus por 30 moedas de prata, José por 20 moedas de prata. A semelhança de Jesus, ele teve que deixar a sua casa para ir a um outro povo e ali viver de uma forma diferente, sem ser aquilo que verdadeiramente ele era, recebendo até um outro nome. A semelhança de Jesus, ele foi julgado por um crime que não cometeu. A semelhança de Jesus, José, e isso é interessante, deixa uma promessa para o seu povo. Porque um dia Deus vai visitar vocês e vai levar vocês para a terra que Ele prometeu dar-vos. A semelhança de Jesus, José também disse, não é aqui o meu lugar, eu quero ir com vocês, eu irei. A semelhança de Jesus, eu acho essa parte mais linda, quando se fala da vida de José, ele reuniu todos os seus irmãos e ofereceu perdão a todos eles. Ele perdoou a todos que o maltrataram. Ele restaurou a vida de todos aqueles que fizeram mal para ele. Assim como Jesus na cruz. Queridos, José é um homem fantástico. Daríamos para a gente estar aqui falando de José a noite inteira. Alguns iriam dormir, mas a gente teria palavras para falar de José. Mas quando a gente olha a família de José, e aí eu quero dar uma pausa. Gente, família na Bíblia é um caos. Desde o início, desde a primeira família, a gente já tem um homicídio, um irmão que mata um irmão, e aí segue. Se a gente vai caminhar todo o início da Bíblia, a família de Noé, o filho olha o pai nu, a família o próprio Jacó e Esaú, os filhos brigavam dentro de si, e a gente olha para a família de José, e os irmãos deles tinham uma inveja tremenda deles. E olha que ponto, nessa leitura que fizemos nessa noite, olha que ponto a inveja pode levar a uma tentativa de homicídio, né? Que não foi sucumbida, mas está aqui. Toda essa família complicada. Queria novamente pensar nesse texto. A Bíblia fala que Jacó sentiu falta dos seus filhos. Chama José, fala, José, vai lá ver onde estão os teus irmãos. Ele conhecia, sabia que os irmãos não eram flor que se cheire. Vai lá, me traz notícia dos teus irmãos. E a Bíblia diz nesse capítulo 37 que José vinha longe e os irmãos dele o avistaram. E já de cara já debocharam dele e de uma forma meio, sarcástica falaram, lá vem o tal sonhador. Porque José era um homem que tinha sonhos, um menino que tinha sonhos. E aqui cabe um sermão lindo sobre ser sonhador. Se você tem um sonho, pode ter certeza que vai ter muita gente que vai tentar te prejudicar, que vai tentar impedir, que vai zombar de você, que não vai acreditar. Mas José permaneceu com o seu sonho o tempo inteiro. Permaneça. E aí a Bíblia diz que os irmãos dele começaram a conspirar. Isso está no verso 18. A confabular, planejar como destruiriam a vida do seu irmão. Nós vamos matar esse cara. Hoje a gente acaba com esse cara que se acha o máximo. Hoje a gente vai ver que ele não vai ter mais sonhos. E quando José chega até eles, a Bíblia nos diz que eles pegam José, tiram a túnica talá dele, deixam ele semi-nu, jogam numa cisterna vazia, sem água e sem comida. Parece um quadro desses programas, do Datena, do Marcelo Rezende, desses balanços de briga aí, Repórter Record, né? E a frieza, queridos, a frieza
desses irmãos que jogam, planejam matar o irmão, estão ali comendo. A Bíblia diz que eles estavam comendo, tomando um cafezinho, talvez dando risada. O versículo 25 diz, e sentando-se de boa, comiam pão. Aí, de repente, um irmão com o que a gente pode chamar de uma bondade má, Judá, olha toda aquela circunstância e falou, não, cara, olha que bondade entre aspas. Nós não vamos, versículo 26, de que nos aproveita matar nosso irmão? Nós não podemos pôr a mão nele. Parece até, se isso fosse pregado só isso aqui, alguns iam dar glória a Deus. Nós não podemos pôr a mão no irmão, glória a Deus. Ele é nosso irmão, amém. Parece uma coisa bondosa. Ele é nossa carne. Vamos vendê-lo então. Venderam José por 20 moedas de prata. Beleza, até aí, primeira parte do plano bem arquitetado. E agora? Agora a gente precisa levar isso ao conhecimento do pai. Como é que a gente vai colocar isso para o pai? Vamos fazer o seguinte, vamos matar um bode, vamos derramar sangue na túnica talá que era de José. E olha o cinismo desses irmãos de José, porque, queridos, se José prefigura Cristo, muitas vezes nós prefiguramos os irmãos de José, com tudo que nós fazemos com Deus, com muito cinismo, com muito sarcasmo. Mas essa é uma outra história. Outra hora a gente prega sobre como nós parecemos. Se José parece com Jesus, com quem nós parecemos? Com o irmão de Jesus, com os irmãos de José ou com José? Espero que seja com José. Mas eles planejaram, e para mim a família de José não tinha uma família, ele tinha uma quadrilha. Então eles, como nós vamos chegar lá? Como nós vamos organizar para que nosso pai, vamos jogar um sangue, vamos matar um animal, e vamos mandar alguém entregar isso para papai. Isso chega no velho Jacó. Ele pega aquela túnica, e eles têm a coragem de atuar de uma forma tão... Não é, papai. Será que essa não é a túnica do teu filho? E José pega aquilo, reconhece e diz, é a túnica do meu filho, versículo 33. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes e se quebrantou e começou a chorar e desceu chorando e não parava. Nada mais consolava José. Os filhos e as filhas tentavam consolar, mas ele não parava. A tristeza era abundante na vida de Jacó. A tristeza era abundante. É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando as circunstâncias vêm, olhando para esse quadro de Jacó, na perda do seu filho, que é tão abundante, que a gente não tem mais consolo, que a gente não consegue mais olhar para Deus, que o nosso foco é a dor, que nada nos consola, que tudo chegou ao fim, que a gente não vê mais saída, que tudo acabou. E ao olharmos para Jacó, nessa noite, a gente aprender tudo aquilo que não devemos fazer quando as coisas ruins nos aparecerem. Tudo aquilo que não devemos fazer quando os problemas, quando as vicissitudes e os percalços vierem sobre a nossa vida. Jacó nos mostra de uma forma muito clara. Qual é a primeira coisa que a gente vê que o velho Jacó já sentiu, que ele não deveria ter sentido, que ele viu, percebeu, que a gente não pode, que nós não podemos fazer? Nós não podemos nos enganar com as aparências. O que eu quero dizer com isso? Precisamos ter muito cuidado, porque as aparências enganam. As aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro, já dizia o ditado. Me lembro algum tempo atrás, eu fui no Paraguai com minha mãe, e eu não tinha muito conhecimento,
E eu comprei um celular para ela. Falei, mãe, esse celular aqui estava barato. Eu achava que era o máximo. E fui, quando a gente chegou em casa, era um segunda ou terceira linha. Ele parecia muito com o genuíno, mas não era. E você também já foi enganado algumas vezes pelas aparências. As aparências enganam. Quando Jacó pegou a túnica que era de José realmente, ele olha e diz assim, meu filho morreu. Acabou. Acabou. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, a circunstância está aí, e aí com o andar da carruagem não tem outra coisa a fazer, é isso mesmo, as evidências são muito claras, o que aconteceu não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Assim a gente vive, queridos. Eu li uma história, essa semana muito interessante, sobre um povo que não tinha espelho. O povo não tinha espelho. E um homem estava andando na rua, pensa na nossa cultura sem espelho. De repente ele vê algo brilhar no chão. Ele vai lá, olha, pega aquilo, levanta o seu rosto e fala, nossa, é a foto do meu pai quando era mais novo. Olha, meu pai mais novo, ele deixou cair essa foto aqui. Pegou, botou na carteira, levou o bolso e foi para casa. Chegou em casa, ele tira a roupa, vai tomar seu banho e tal. E a mulher precisa ir até a carteira dele para pagar algo e pegar algo. Quando ela vai na carteira, ela abre. Mas que coisa, o que é isso? Aí ele olha e fala assim, quem é essa mulher que meu marido está com a foto na carteira? Quem é essa sirigaita? Essa sem vergonha está me traindo, é? Quem é? Por sinal, muito da feia. Ele vai apanhar. Oh, meu, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que está na sua carteira? O homem falou, que mulher? O que eu tenho na minha carteira foi uma foto do meu pai mais jovem que eu achei. Você está mentindo, seu sem vergonha. Você não tem a coragem de admitir o que você fez de errado. Vem, eu vou mostrar para você. E ela pega e leva até ele e mostra para ele. Mulher, tu está doida. Aqui é a foto do meu pai mais velho. Não é nada, olha aqui, ó. É a foto dessa sirigaita. É a foto do meu pai. E aí o pai quebra. As aparências enganam, querido. Cuidado. Sabe? Às vezes a gente vive assim. É isso, mas não é isso. Está aparecendo, mas não é. Quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus, após a sua crucificação, e lá deixaram, elas foram, e no caminho, eu acho que elas conversavam, quem é que vai abrir o sepulcro, quem é que vai rolar aquela pedra para tirar de lá, mas quando elas chegam lá, a pedra já havia sido tirada, e elas vão mais fundo, e entram no sepulcro, e lá não havia mais corpo, e aquilo que era ressurreição virou caso de polícia, cadê? Alguém roubou, e elas voltam e começam a conversar com o homem que era Jesus, mas elas achavam que era o jardineiro. Tudo que aparece, queridos, a gente se engana muito com a aparência. As adversidades estão aí, as coisas estão aí, mas não é isso ainda. Não é isso. Cuidado. Eu quero desafiar você nessa noite, queridos, a não viver pela aparência, pelo aquilo que você está vendo. O profeta já disse que ele não andava por vistas. Não olhe por vistas, por aquilo que você vê. Olhe pela fé, viva pela fé. Não deixe ser enganado pelas aparências das coisas. Não seja como Jacó, ao pegar a túnica de José e dizer, meu filho morreu. E constate algo que ainda não aconteceu. Eu tenho toda a certeza. Você não tem toda a certeza. Que você nessa noite possa sair daqui dizendo assim, as aparências enganam. Isso não é isso. Eu continuo olhando para Jesus. Ele é que é o meu alvo, Ele é que é o meu foco. Eu não vou desviar o meu olhar dele. Não são as coisas que vão me guiar. Não são as coisas que vão fazer com que eu caminhe. É o Senhor. Que você possa ver isso. Eu queria desafiar você a ver que
Quem diria que uma criança enfrentaria um gigante e o derrotaria? Eu desafio você. As pessoas olhavam de um lado para outro e falavam: olha, para o pequeno Davi, pastor, o que você vai fazer lá, menino? Ele é um homem de guerra, ele é um campeão, ele é muito maior do que você. O próprio Golias olhou para Davi e perguntou: será que eu sou um cão morto para esse carinha vir aqui com um pedaço de pau me afrontar? Porque ele olhou a aparência, mas quem diria, o menino venceu o gigante. Quem diria? Os discípulos não acreditavam, mas 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e a Bíblia fala, e sobejaram 12 cestos de pães. Eu quero que você saia daqui desafiado nessa noite, a não olhar para as aparências porque elas enganam, mas olhar para o Senhor, que é o autor consumador da fé, porque nele não há engano nenhum. Queridos, que possamos manter nosso foco no Senhor, não seguir pelas aparências. Quem diria que um homem de 80 anos seria o libertador do povo de Deus? Para os estudiosos, os sábios, pela razão, aos 40 anos Moisés já estava preparado, ele já era dotado de toda a ciência, de todo o conhecimento do Egito. Ele foi preparado para ser um rei, um grande libertador, aquele que julgaria. Ele mesmo, eu creio, se achava assim, porque aos 40 anos ele vai e enfrenta um que era contra o seu povo. Ele já se achava preparado, mas ele estava enganado. E Deus o leva para passar mais 40 anos no deserto, aprendendo a lidar com as tempestades de areia, aprendendo aonde tinha fontes de água para poder dar ao povo, aprendendo a discernir as coisas que eram mortíferas das coisas que ele podia comer, aprendendo a viver ali para que depois ele pudesse ser chamado, porque o povo clamava e Deus precisava de um libertador, e diga: agora você pode ir, Moisés, aos 80 anos, para passar mais 40 anos no deserto. Quem diria? Quem diria? As aparências enganam, querido. Aos olhos humanos, o fracasso. Aos olhos humanos, tudo perdido. Mas se você continuar com os olhos fitos no Pai, ainda há caminho e solução. Olhe para Jesus. Mantenha seu foco em Deus. As coisas não param sem que Ele diga: para. Não podemos julgar pelas aparências, queridos. Talvez o grande problema da nossa cultura é o excesso de informação. A gente tem tanta informação que a gente já julga e já traduz tudo. Hoje, se for pensar, a gente nem precisa ir no médico, de tanta informação que a gente tem. É um negócio chamado Googleopatia, sei lá, Google alguma coisa. É só você for lá, você... Pá! É isso. Diz que um pastor marcou um compromisso com o outro e o outro pastor não foi. Ele ligou para ele: cara, por que você não foi na nossa reunião? Rapaz, começou a me dar uma coceira aqui, e eu vi uma bolinha aqui e tal, e aí eu fui lá e escrevi no Google: rubéola. Não vou, estou com rubéola. Muita gente assim, cheio de informação. Queridos, abra a mão de tanta informação e viva uma vida de fé em Jesus Cristo. Está aí a economia e tal, tantas informações. Não que você tem que ser um alienado, mas você tem que ser um homem e uma mulher de Deus nessa terra. Um homem e uma mulher de fé. Você é um cristão. A última palavra da sua vida quem dá é Deus. Amém, queridos? Em todo momento, ainda há um Deus que governa, que controla. Não se engane com as aparências. Deus está no controle.
Segunda coisa, quando Jacó recebe a túnica de José, os filhos perguntam para ele, há uma simples pergunta: vê se é ou não a túnica de teu filho. Então ele reconhece e diz: é a túnica do meu filho. Estava ótimo se ele falasse isso, mas ele não, é que nem a gente, desesperado, precipitado. Eu sou assim, queridos. Eu falo com você, tem 3 dedos apontados para mim. Essa mensagem é tanto para você quanto para mim, talvez mais para mim do que para você. Aí Jacó já falou: um animal selvagem pegou ele, certamente esmagou José. Onde está isso na Bíblia? Mas ele já começou, e quem se precipita peca. Porque vai acontecer isso, por quê? E aí já criou todo um quadro, já concluiu, porque a gente tem essa síndrome de conclusão. A gente vê uma coisa e a gente já conclui que aquilo é aquilo, sem ao menos saber se aquilo realmente é aquilo. Se eu chegar aqui e contar uma historinha para vocês e dizer assim: gente, aconteceu o seguinte, vou pegar o Arnaldo é bom dessas coisas, Arnaldo está aí hoje, né? Olha, o irmão Arnaldo, ele estava na Tancredo e na virada da Cuiabá, a moto dele caiu, ele se machucou. Aí, daqui a pouco, um outro vai dizer: rapaz, sabe, ali na Tancredo, o Arnaldo, é naquela curva, eu sempre vejo aquela curva, é muito perigosa, tem um buraco ali. Eu não falei de buraco. E ele passou naquele buraco e deve ter estourado a roda. Aí o outro vai falando, a gente conhece essa história, tipo o telefone sem fio. Quando vem, rapaz, tanta conclusão que você já tirou de um fato que realmente não é aquilo. E assim a gente vive tirando um monte de conclusão. Eu não sei como é que os psicólogos, eu sei que tem vários psicólogos aqui, a Gil e tantos outros, veem isso, mas a gente tem um senso de completar as coisas. Se eu entregar para você um papel com uma caneta e uma linha aqui hoje à noite, no final do culto e não falar nada, talvez alguns vão me entregar: toma, pastor, está aqui o desenho do salão social. Eu não pedi. Alguns vão fazer florzinhas, outros vão escrever os tópicos do sermão, outros vão pintar o sol, porque está chovendo tanto, outros vão plantar chuva. Cara, para que tudo isso? É porque a gente tem a necessidade de completar as coisas, porque a gente não consegue, está aqui ainda, calma. Quem disse para José que tinha um animal, que tinha para Jacó, que o animal comeu José? E que ele teve os seus ossos? Ele podia pelo menos ter pensado: vamos lá, vamos investigar, meus filhos, eu vou lá. Eu quero ver o que aconteceu. Cara, segura esse nível de ansiedade que você tem. Para de querer completar as coisas. Deixa Deus completar as coisas na tua vida. Mantenha o foco nele. Quantas vezes nós somos precipitados? Quantas vezes falamos o que não devemos? Às vezes a gente ora. Um colega me falou que o pai dele estava muito doente na UTI. E a mãe mandou chamar ele. Ô filho, eu não sei se eu vou conseguir viver com seu pai. A igreja toda orando. Mãe, a igreja está orando pelo papai. Filho, eu vou ficar sozinha. Eu não vou aguentar. Mãe, a igreja está orando pelo papai. Filho, você vai pregar no culto fúnebre do seu pai? Mãe, a igreja está orando. Aí teve o dia de visita. O pai fez a cirurgia cardíaca, né? E ele estava na UTI. E eles foram lá visitar. O pessoal da UTI, infelizmente, não soltou o aviso dos... A mãe entra na UTI e vai lá onde estava o marido na cama. As enfermeiras estavam tirando os lençol e arrumando. A mulher desesperou: meu Deus, meu marido morreu. Mãe, o que está acontecendo? Meu marido morreu. Aí o filho vai lá: olha, não, ele estava passando muito bem. Foi inclusive direcionado para o quarto, porque a cirurgia foi um sucesso. Mas às vezes a gente vive assim. A gente ora e a gente está com a vida na mão de Deus, mas a gente está completando tudo. Espere. Calma. Take it easy. Seja mais baiano. Não se aveste.
Alguém já disse, queridos, que 90%, isso não é, diz que passou só R em pesquisa, né? Até eu falei para o pessoal, só para dar uma distraída, eu volto aqui que eu ia contar uma piadinha aqui hoje legal. Que eu estava preparado para a Festa Caipira ganhar o troféu da melhor piada. E eu ouvi essa piada, não tem nada a ver com o sermão, eu volto ao sermão, e eu volto... Diz que o pastor teve um momento de oferta, como aqui hoje, e tinha um irmão visitando a igreja. Eu contei isso lá na casa do Neres, do Theo. E o pastor viu aquele irmão, ele morava perto da praia, igreja de surfistas, falou assim: irmão, vem aqui agradecer pelas ofertas. Aí o irmão veio na frente e falou: valeu aí, ó, valeu. Essa é a piada. Eu ganharia o festival de piadas com certeza. Mas, queridos, 90%, preste atenção nisso que eu estou falando com você, 90% das coisas que a gente teme que vai acontecer na nossa vida não ocorre. Não ocorre. Tem gente que acha que vai morrer de uma queda de avião. Ele viaja a vida inteira de avião, assustado. Na hora que ele senta, ele fala: ai meu Deus, eu vou morrer. O avião está parado ainda, ele acha que vai morrer. Ele viaja a vida inteira sofrendo e nunca vai morrer de avião. 90% das coisas que você acha que vai lhe acontecer, não vai acontecer. Calma, deixe de ser precipitado. Deus que vai completar a tua história. Ele é o Senhor, por isso continue olhando para o Senhor. Não perca o foco. Mantenha calma. Lembre-se, Jacó chorou sem necessidade. Chorou, não quis consolo, chorou, mas não precisava ter chorado. Queridos, não seja precipitado. Terceira coisa. A primeira é: não se engane. Não se engane com as aparências. Segundo, não seja precipitado. E a terceira é: entenda que você não consegue ver tudo. A sua visão é limitada. Só há um que consegue ver todas as coisas: Deus. O que para Jacó era o fim, o que para Jacó era o término da vida de José, a Bíblia diz que era o começo de um novo tempo na vida de José. E o que muitas vezes, o que você acha na sua visão, que é o fim da sua vida, é o início de um grande projeto vitorioso, tremendo, maravilhoso de Deus para você. Queridos, você não pode enxergar todas as coisas. E graças a Deus por isso. Hoje mesmo assistindo, antes de vir para a igreja de manhã, eu gosto de assistir aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Um cara estava meio sem emprego e tal, e olha que coisa interessante. Está abrindo ciclovia em tudo que é lugar do Brasil, né? Ele pensou no negócio: cara, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio de ciclovia. Montou uma lanchonete numa bicicleta. Não vai poder andar moto na ciclovia, nem pode andar carro, mas ele pode. Aí ele vai com a lancheira na bicicleta, bonita, para num lugar, num calçadão, na Paulista, monta lá na ciclovia da Paulista um lanche bem, está ganhando a maior grana. Um desempregado que virou um empreendedor. Amados, você às vezes está ali achando que tudo acabou e Deus está dizendo: cara, eu tenho muito mais. E eu digo mais, às vezes algumas coisas precisam acabar, terminar, ser excluídas, para que coisas novas, poderosas, grandiosas de Deus aconteçam na nossa vida. Que bom que às vezes acabou esse relacionamento, esse namoro. Que bom que às vezes você foi desempregado, porque coisas maiores Deus vai fazer na sua vida. Creia nisso, queridos. Deus está no controle. Não perca de olhar para Ele. Não deixe. É Deus. Que coisa linda aquele casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. A galera bebeu todas. Encheu a cara de vinho. A Bíblia diz que beberam e o vinho acabou. E só tinha água, e água podre, porque as águas que levavam ali era água para purificação. Já tinha não sei quanto tempo o povo se purificando, lavando a mão, lavando o pé, porque o banho lá naquela época era só lavar a mão e lavar pé. A gente que tem o privilégio de ficar debaixo do chuveirão,
Mas lá lavou a mão, lavou o pé, e lavou a mão, lava o pé, lavou a mão, lava o pé, aquela água barrenta, acabou o vinho. E agora? Jesus orou e transformou aquela água barrenta no melhor vinho que existia. Porque aquilo que acabou, Deus pode fazer gerar algo ainda muito melhor. E todo o povo dava glória a Deus. E eu vou te dizer, queridos, algumas coisas vão acabar na sua vida, para que Deus gere algo muito melhor. E as pessoas deem glória a Deus no que Ele fez na sua vida e na sua história. Lembre-se, a sua visão é muito pequena. Acabou. Aquilo que parecia o fim para Jacó era o início de uma caminhada onde José se tornaria governador, libertaria o povo, salvaria os seus irmãos. Queridos, é o início, não é o fim. Se a gente olhar também na história de Noemi e Ruth, é a mesma coisa. Quando Noemi chama a órfã e Ruth fala assim: meninas, vão embora porque meus 2 filhos morreram e não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais filho, mesmo que eu venha ter, o que fazer? E Ruth diz: não, eu vou continuar contigo. E Ruth conhece Boaz, e com ele tem um filho que é Obed, que é avô de Davi, pai de Jessé, e por causa de tudo aquilo, Noemi e Ruth entram na linhagem de Jesus, e hoje nós estamos aqui contando a vida dela, porque algo acabou, mas não para Deus. Para Deus era o início de uma grande história, que nós contamos aqui nessa noite. Queridos, olhe para Deus, deixa de se enganar com a situação. Está assim, não. Deus é Deus. Deixe de ser precipitado. O Senhor Jesus fala um negócio tão bom para a gente. Ele fala assim, Mateus 6,34. Basta o dia o seu próprio mal. Calma. Paulo diz lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que antes sejam apresentadas diante de Deus todas as vossas petições ou necessidades, com orações de súplicas e ações de graça. E lá nesse capítulo, a perícope termina, e a paz de Cristo guardará os vossos corações. Não seja precipitado, não viva das aparências, não entenda aquilo apenas que seus olhos veem. Olhe para Deus, mantenha-se no foco. É isso que o Senhor nos chama nessa noite. Olhe para Ele, os planos dEle não terminam. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Sabe, queridos, eu acho legal na história de José algo muito lindo, e eu acho que isso é para a gente nessa noite. A Bíblia diz que José, no Egito, teve um filho. Como é o nome do primeiro filho de José? Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Alguns traduzem, Deus me fez superar. Depois ele tem um outro filho. O nome desse outro filho é Efraim, que quer dizer que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E eu digo que Deus me fez prosperar. Queridos, quando as coisas forem difíceis na sua vida, não deixe de olhar para Deus, para o alvo, porque Ele vai levantar na sua vida um Manassés e um Efraim. Deus vai fazer você superar, e Deus vai fazer você prosperar em Cristo Jesus. Saiba disso nessa noite. Que quando as coisas estiverem pesadas, aquilo que você não pode ver, quando você vê e acha que está tudo errado, Deus está trabalhando para levantar na tua vida um Manassés e um Efraim. Deus quer fazer você superar, e Deus quer fazer você prosperar. É isso que eu tenho para dizer para você nessa noite. Há um Deus que governa, há um Deus que dirige. O que para você é o fim, é o início, talvez, de uma nova história poderosa de Deus para você. Creia, querido, não viva andando pelas circunstâncias, mas viva olhando para o alto, para o autor e consumador da fé. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus santo, e aquilo que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Todas as suas promessas. Eu quero orar com você nessa noite.
Eu quero orar para que você saia daqui dizendo: eu não vou mais me enganar pelas aparências. Eu não vou mais viver precipitado. Eu não vou mais viver pela minha visão. Eu não vou mais viver diante dessas circunstâncias. Eu vou viver olhando para Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que põe o ponto final. Eu posso não estar bem agora, mas eu sei para onde Deus vai me levar. Eu sei que Deus vai levantar na minha vida um Manassés e um Efraim. Ele vai fazer com que eu supere. Ele vai fazer com que eu prospere para a sua glória. Em nome de Jesus, querido, saia daqui nessa noite dizendo que mesmo quando tudo diz não, a tua voz, Senhor, me encoraja a prosseguir. Queridos, tenha fé. Viva uma vida mais com a esperança no Senhor. O Senhor nos chama para isso nessa noite. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, Senhor. Oh Deus, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. Nos encoraja como igreja nessa noite, Senhor. Que teu povo saia aqui fortalecido. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não basta abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode não vai se frustrar, querido. frustrar. Aquilo que Deus prometeu na sua vida cumprirá sim. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Se você está passando por algum problema e nessa noite você quer receber uma oração e falar assim: eu quero viver assim, pastor, eu convido você a vir ao altar do Senhor. Eu quero viver acima das circunstâncias. Eu quero ter uma fé inabalável em Deus. Não são as circunstâncias que vão me fazer viver, mas é a minha fé em Cristo Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, eu chamo você aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite. A esse Deus a quem a gente tem que manter o foco. Se você quiser, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Sua voz me encoraja a prosseguir. Oh Deus, eu creio em Ti, Senhor. Quando tudo diz que Mesmo que tudo diga não, Senhor, Tu continua dizendo sim. Porque Tu és o sim. A afirmação vem de Ti, Senhor. Tu cumprirás os Teus desígnios na nossa vida, Pai. Sobre mim não pode ser. Não se frustrará. Vai se frustrar. Venha em meu favor. A igreja E cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor, aqui estão essas pessoas que querem a partir de hoje, Senhor, mais uma vez declarar que a decisão final na vida deles, na vida delas, não serão dadas pelas circunstâncias, não serão dadas pela informação que eles receberam, porque
informação não muda nada. O que muda é a tua paz no nosso coração, é o teu governo sobre nossas vidas. Deus, que elas possam a partir de hoje mais uma vez retornarem uma confiança absoluta na tua pessoa, continuarem seguindo firmes, olhando para ti, porque quando olhamos para ti não naufragamos. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Pai, fortalece, Senhor, para que possam viver não segundo a sua vista, mas segundo o teu propósito, porque tu és o Deus que cumpre aquilo que prometeu. Senhor, abençoa também toda a tua igreja nessa noite, abençoe cada um que veio aqui, talvez pessoas doentes, desanimadas, entristecidas, fortalece, anima, cura, porque tu és esse Deus, tu pode todas as coisas, Deus, nada é impossível para ti. Nós cantamos e queremos viver essa realidade, Senhor. Leva a tua igreja para uma semana de vitória, onde quer que vá, vá confiados em ti, não nas circunstâncias, mas em ti, Senhor. Abençoe o teu povo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra nessa noite, Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de vós em Cristo Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Uma boa semana. Abrace um ao outro, cumprimente um irmão. Quarta-feira nós seguimos a nossa campanha. Uma campanha abençoada.